Muitos dizem que a vida é como uma maratona, e eu concordo, assino embaixo. Porém, muitos enfrentam a vida como se estivessem em uma corrida de 100 metros rasos. Não precisa ser nenhum especialista esportivo para saber que aquele que corre uma maratona, ele tem um ritmo cadenciado, ele tem um ritmo certo para que ele possa percorrer toda a quilometragem que é especificada numa maratona. Já o que corre uma corrida de 100 metros rasos, ele sabe que ele pode gastar toda a sua energia, que ele só tem apenas 100 metros rasos para percorrer. E nesses 100 metros rasos, ele dá o melhor de si. Ele gasta toda a sua energia e no final, nos 100 metros, ele sabe que irá descansar. Mas na maratona é diferente. O atleta maratonista, ele precisa de descanso, ele precisa ter um ritmo certo para que se possa chegar no final tranquilo e cumprir a tarefa. E usando dessa analogia das corridas em relação à vida, e eu concordo que seja parecida com uma maratona, e ainda uma maratona contínua, uma maratona que nunca para. Nós na vida não podemos e não conseguimos ficar inertes, paralisados. De uma forma ou de outra, a vida nos compele para algum lugar. A vida nos leva para um lado e para o outro, desde quando nascemos até quando morremos. Estamos sempre em movimento. Paramos apenas para descansar à noite, para ter uma noite de sono revigorante e voltar a nossa energia ao normal. Porém, como eu disse, a proposta desse século contemporâneo que nós vivemos hoje é uma proposta de alta performance, é uma proposta que eu tenho que ser bem sucedido em tudo que faço, tudo, seja na família, seja no trabalho, na minha carreira, na minha empresa, seja até mesmo no ministério eclesiástico, na liderança, seja na sociedade, nos compromissos que eu tenho aos finais de semana, feriados, viagens, que eu tenho que cumprir toda essa agenda. E é um ritmo frenético, um ritmo acelerado, um ritmo que mina as nossas forças, mina as nossas energias. E essa cobrança de todos os lados, de alta performance, de alto rendimento, tem pessoas que trabalham, não porque são obrigadas a trabalhar esse período, mas para que se possa alcançar essa performance, trabalham 7 dias por semana e, se possível for, 24 horas por dia. E o resultado disso certamente é cansaço físico, emocional, nossa energia é drenada, nossa energia é esgotada. Temos muito hoje ouvido falar na síndrome de burnout, que é o cansaço acerca do trabalho. E isso, juntando o trabalho, toda a cobrança, toda a proposta, nós temos uma vida lá fora, nós não vivemos somente para trabalhar. Nós temos uma família, nós temos amigos, e até mesmo no compromisso social nós nos cansamos, porque muitas vezes nós estamos cansados e não temos nem energia para ir, somos, de certa forma, pela nossa responsabilidade, ir a esses compromissos, mas vamos sem vontade de ir, perceba. E tudo isso é por conta do cansaço que nós vivemos. Com apenas uma frase: ser bom em tudo que fazemos. Essa é a proposta. E de uma certa forma, não está errado, nós temos que buscar sucesso na vida. Não estou dizendo aqui o contrário. Todavia, nós temos que ter um ritmo certo, uma cadência certa. Temos que ter um descanso, um treinamento, algo que vai nos poupar de drenarmos toda a nossa energia no curso da vida. Como eu disse, é uma maratona contínua, ela não para, ela é constante.
E nós temos visto jovens, por exemplo, que almejam aos 35 anos de idade já estar com a sua carreira resolvida, já ter seu patrimônio encaminhado, comprado, né? Abrem as suas startups e trabalham, como eu falei, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós temos pessoas na meia idade que já estão aí percorrendo o caminho da vida por muito tempo, estão exaustas, cansadas. E eu volto, por último, às nossas crianças pré-adolescentes que já estão envolvidos em vários compromissos na vida, estão matriculadas no balé, na natação, nos cursos extracurriculares, no inglês e entre outros, e na escola, que não é fácil toda a jornada, e sobra pouco tempo para essas crianças brincarem, ter a vida delas ali de momento de descontração, de criatividade. Até as crianças estão esgotadas nessa nossa contemporaneidade. Portanto, eu quero dar um exemplo aqui na Escritura. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele saiu da sua cidade natal, em Tarso, na Cilícia, e foi estudar em Jerusalém, aos pés de um mestre judaico chamado Gamaliel. E o apóstolo Paulo, ele saiu de lá já com a cidadania romana. A sua família havia adquirido esse privilégio da época de ter essa cidadania. Porém, ele era judeu da tribo de Benjamim, uma linhagem nobre no judaísmo. Não é à toa que ele foi para a escola de Gamaliel. E lá ele estudou aos pés de Gamaliel durante muitos anos e passou a ser conhecido, na sua maioridade, como um fariseu zeloso da lei. Era prestigiado no sinédrio por conta do seu zelo. E isso, para Paulo, parecia que ele estava no auge da sua vida. Ele perseguia os cristãos por conta do zelo, por conta do seu compromisso que ele tinha com Deus, em seu entendimento, até que um dia ele se encontra com Jesus a caminho de Damasco. E ali houve um processo na vida de Paulo. Ele, num primeiro momento, ele perdeu a sua visão, literalmente. Ele foi para a Síria, para Damasco. Lá ele ficou por um tempo. De lá ele teve que sair fugido porque queriam matá-lo. E depois Paulo foi para a Arábia, Paulo foi para Antioquia, até que ele foi se amadurecendo. Paulo chegou a um ponto de maturidade cristã. Paulo disse lá em Filipenses 3 que tudo aquilo que ele antes buscava, para ele, perto de Cristo, se tornou insignificante. E ele chegou a essa conclusão. E Paulo estava extremamente alegre com aquela vida que ele tinha, extremamente contente, mesmo mediante obstáculos, mesmo mediante circunstâncias adversas. Paulo estava extremamente contente, satisfeito, alegre, porque Cristo era maior perante essas situações que ele estava vivendo. E eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que me ouve nesta manhã, eu quero dizer a você como você tem corrido nessa maratona na vida. Você tem usado de todos os seus esforços físicos, mentais, intelectuais. Eu quero dizer a você que os nossos esforços são findáveis. Na carta aos Filipenses, Paulo fala o seguinte, que nós que conhecemos a Cristo, nós não confiamos nos nossos próprios esforços, e sim em Deus nos conduzindo. E Paulo disse que ele não tinha o objetivo mais de conquistar esse pódio do sucesso, mas sim ele tinha o objetivo de prosseguir correndo para o alvo, que era Jesus.
o prêmio celestial, fazer parte da ressurreição em Cristo. Esse era o objetivo de Paulo em sua maturidade cristã. Paulo, ele não largou a sua vida, muito pelo contrário, ele continuou contribuindo, atuando, sendo o que ele era, vivendo no meio das pessoas de forma muito normal, contribuindo com a missão que ele foi chamado. Porém, ele tinha algo além daquilo. Ele almejava o prêmio da soberana vocação, de participar da ressurreição de Cristo. Porém, ele diz que ele ainda não havia conquistado esse prêmio. Ele não havia ainda alcançado essa vocação. Mas ele corria firmemente para o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E eu quero dizer a você que talvez esteja nessa corrida desenfreada. Você é um jovem ou uma pessoa já de meia idade que talvez tenha filhos e já engajou os filhos também nessa corrida frenética. Procure entender como funciona essa cadência, esse ritmo, essa harmonia da caminhada. Não terá ausência de obstáculos, não terá ausência de adversidade, de reveses. Isso é muito certo. Não é uma carreira que você vai caminhar sem problemas. Muito pelo contrário. A Bíblia nos mostra que a maioria de quem seguiu a Jesus teve problemas na vida, teve intempéries na vida como qualquer outra pessoa. E eu te digo, nesta manhã, procure essa cadência, procure percorrer a maratona da vida de forma direcionada ao alvo que é Jesus, até mesmo porque os jovens se cansam. Eu quero encerrar com as palavras do profeta Isaías, que diz lá no capítulo 40, verso 30 e 31, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que o profeta percebeu e expressou essa condição daqueles que confiam nas forças do Senhor, de Deus? Porque nós iremos percorrer na direção certa, na cadência certa, no ritmo certo, da forma correta, e não usar toda a nossa energia, todo o nosso vigor, para que quando nós passarmos de 100 metros nessa maratona da vida, estarmos cansados e sofrendo de danos, muitas vezes irreversíveis e irreparáveis para a vida. Portanto, eu te animo, eu te exorto, eu te convido a essa maratona de Cristo proposta nas Escrituras. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.